Mais uma vez, irmãos, graça e paz de Jesus. Amém? Que bênção, né? Ouvirmos o testemunho do Luciano. A palavra de Deus diz que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Quando um membro do corpo, o apóstolo Paulo, ele compara a igreja com o corpo humano. Então, quando uma parte do nosso corpo sofre, todo o corpo sofre. E o Luciano faz parte do corpo de Cristo. Ele estava sofrendo e todos nós sofrendo. Mas Deus ouviu o clamor da igreja. E Deus operou esse grande milagre. Então, o Luciano é um milagre ambulante. Onde ele passa, manifesta a glória de Deus. Amém? Irmãos, o Senhor colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Está lá no livro dos Atos, no capítulo 1, a partir do versículo 1, do 1 ao 5. Vamos ler então Atos, do versículo 1, capítulo 1, do versículo 1 a 5. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Amém? Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração para esta mensagem é o seguinte: Cristo glorificado. Este é o tema. Há um consenso, irmãos, que Lucas, ele é o escritor do terceiro evangelho e do livro de Atos. Então Lucas, ele escreveu o seu evangelho, o terceiro, e também escreveu esse livro dos Atos, esses versículos que nós lemos aqui deste livro, né? E quando ele diz assim, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, ele está se referindo ao evangelho que ele escreveu. Porque nós temos 4 evangelhos: o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas escreveu o evangelho dele e também este livro. Então ele começa o livro dos Atos escrevendo desta maneira que nós lemos: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Então ele está se referindo ao evangelho que ele já havia escrito. Aleluias. Para esse amigo dele, ou de repente uma pessoa ilustre, né? Ele escreveu o evangelho de Lucas e também o livro de Atos. E ele diz aqui algo interessante, irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Então, lá no evangelho dele, ele escreveu o que Jesus começou a fazer na terra, quando homem. E agora, ele está relatando o que Jesus continua fazendo. Vocês compreendem isso? Lá, ele relatou que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui ele vai relatar o que Jesus continua fazendo
e ensinando. Amém? Nós temos aprendido com o Senhor, no livro de João, capítulo 1, versículo 14, está escrito assim, ó. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, Jesus, ele assumiu uma forma que ele nunca havia tido antes. Porque Jesus é Deus. E ele assumiu a forma humana. Ele tornou-se semelhante a nós, seres humanos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Só que quando ele assumiu a sua condição humana, ele nunca deixou de ser o que ele sempre foi. Deus. Jesus, irmãos, sempre foi Deus. Mesmo assumindo a forma humana, ele nunca deixou de ser o que ele sempre foi, Deus. Aleluias. Mas, embora humano, ele não conheceu o pecado, ele não cometeu pecado e nele não havia pecado. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus. Então muitos não entendem como que Deus veio ao mundo. Como que Deus assumiu a forma humana? Mas a Bíblia diz que foi assim mesmo. Porque somente ele assumindo a forma humana, somente ele sendo igual a mim, a você e a qualquer ser humano, é que ele podia nos salvar do pecado e da condenação eterna. Então Lucas, ele diz aqui que Jesus, lá ele começou a fazer e aqui ele está continuando a fazer. Então o que Jesus fazia e ensinava quando ele estava aqui na terra, na condição humana? Eu separei alguns versículos para compartilhar com os irmãos. Tem muito mais coisas, mas eu creio que esses vão ser suficientes para a gente entender. Lá em Mateus 18:11, está escrito assim, ó. Porque o Filho do Homem, Jesus, ser humano Jesus, o Deus que assumiu a forma humana, porque o Filho do Homem veio para quê? Para salvar o que estava perdido. Aleluias. Salvar quem? Quem estava perdido. Salvar do quê? Da condição terrível na qual o perdido se encontrava. Aleluias. Que condição é esta, irmãos? Morto nos seus delitos e pecados. Então Jesus veio para salvar do pecado e da condenação eterna. Nós somos salvos, irmãos, não porque nós praticamos obras boas. Nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. Foi a graça de Deus, irmãos, que nos salvou. Nós, na realidade, nós não merecíamos ser salvos. Porque nós somos, diante de Deus, pecadores. Por isso que Deus enviou Jesus para nos salvar desta condição de perdido, de condenado por causa dos nossos pecados. Nós não merecíamos ser salvos, nenhum ser humano merecia. Por isso que é graça. Graça, irmãos, é um favor imerecido. É um favor imerecido. E por que nós não merecíamos ser salvos? Justamente porque nós somos pecadores. Mas ele nos salvou pela sua graça. Nós não pagamos nada
para ser salvo. A gente não precisou fazer nada para ser salvo. Nós não precisamos fazer nenhum tipo de obra, nenhum sacrifício, irmãos, para nós sermos salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Unicamente pela graça de Deus mediante a fé. Aleluias. Então, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Eu estava perdido e Ele me salvou. Você estava perdido e Ele te salvou. Jesus só salva quem está perdido. Ele mesmo disse, eu não vim para os bons. Eu vim para os ruins. Eu não vim para os sãos. Eu vim para os doentes. Aleluias. Então nós estávamos perdidos. Mortos nos nossos pecados e delitos. E o Senhor, o nosso Deus, nos amou tanto que enviou Jesus para nos salvar. Lá em Lucas 4 também, nós encontramos alguma coisa referente ao que Jesus fazia e ensinava. Em Lucas 4, no versículo 18, 19, está escrito assim. Certa vez Jesus entrou numa sinagoga e deram o livro de Isaías para ele ler. Só que não era assim, uma Bíblia como a nossa, era um pergaminho. E deram o livro de Isaías para Jesus ler. E deram justamente essa parte que diz assim. Então Jesus pegou o pergaminho lá na sinagoga e leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos. E para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus, irmãos, ele fazia isso aqui na terra. Ele evangelizava os pobres, ele proclamava libertação aos cativos, ele dava restauração de vista aos cegos, cegos fisicamente e cegos espiritualmente também. Ele punha em liberdade aqueles que estavam oprimidos pelas trevas. Ele apregoava o ano aceitável do Senhor. Ou seja, irmãos, é tempo de salvação. É tempo de salvação. Aleluias. Aí ele enrolou o pergaminho de volta lá e disse, hoje se cumpriu essa escritura. O que estava escrito lá em Isaías, estava falando justamente a respeito dele. E a profecia se cumpriu na pessoa de Jesus. E aquele texto tão maravilhoso lá de João 3,16, né? Que fala da missão do Filho. Olha o que está escrito lá. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho, versículo 17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Irmãos, Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Jesus não veio julgar ninguém, ele veio salvar aqueles que estão perdidos. Aleluias. Então é tempo de salvação. Não é tempo de julgamento. E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Lucas 8:1, esse é o último versículo dessa parte. Lucas 1 diz assim. Aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Então Jesus não ficava parado, ele andava. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Então Jesus, ele ensinava. Lá no livro de Lucas, ele relatou que quando Jesus estava aqui na terra, ele ensinava e fazia grandes obras.
E Jesus, irmãos, nós sabemos, ele morreu crucificado para salvar a humanidade do pecado e da condenação eterna. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluias! E ele se apresentou vivo aos seus discípulos, como nós lemos aqui no livro de Atos, por 40 dias. Depois que Jesus morreu, ressuscitou dentre os mortos, ele ainda andou 40 dias aqui com seus discípulos, ressuscitado dentre os mortos. E ele continuou, como Lucas coloca aqui no livro dos Atos, ele continuou falando e ensinando. Eu fico imaginando os discípulos, né? Depois que Jesus ressuscitou, talvez eles tenham pensado assim, né? Pô, será que ele vai trazer uma mensagem diferente, agora que ele ressuscitou? Não. Ele continuou falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha o que ele escreveu em Lucas 8, que nós lemos. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. Em Atos 1, ele diz assim, né? Que a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando do quê? Das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, Jesus, seus discípulos, pregavam o reino de Deus. Pregavam o padrão do reino, os princípios do reino de Deus. E Jesus, irmãos, ordenou aos seus discípulos que não se ausentassem de Jerusalém, como nós lemos aqui. Que eles esperassem. Não era para sair pregando. Não era para fazer nada além do que esperar. O quê? A promessa que ele havia prometido. A promessa do Espírito Santo. E eles ficaram lá esperando, irmãos. A promessa do Pai. Até a vinda do Espírito Santo. Então, logo Jesus disse isso para eles, o que aconteceu? Jesus foi assunto ao céu. Jesus subiu aos céus. Voltou para o lugar de onde ele tinha vindo. Aleluia. Porque ele sempre foi Deus. E ele assumiu a forma humana para nos salvar do pecado e da condenação eterna. E depois que ele cumpriu a sua missão, ele voltou para o seu lugar. Glória a Deus, aleluias. E a Bíblia diz que ele foi assunto aos céus. E os discípulos viram ele subindo aos céus e desaparecendo nas nuvens. Talvez você já tenha até assistido algum filme, né? alguma série, e que aparece Jesus subindo, sendo recebido aos céus. Aleluias. Então esse relato está escrito aqui em Atos 1:9. Né? Então Marcos 16:19, o final do Evangelho de Marcos, ele diz assim, de fato, o que é um fato? É algo verdadeiro. Então, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu. E assentou-se aonde? Aonde? À destra de Deus. Irmãos, o nosso Jesus, ele está sentado à direita de Deus, à destra de Deus. E em Lucas, em Atos 2, ele relata a chegada do Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo veio. E todos, diz o texto, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia a cada um. Então, irmãos, a vinda do Espírito Santo é uma prova cabal de que Jesus chegou no céu. Que ele voltou para junto do Pai. Porque quando ele estava aqui no mundo, ele falava para os seus discípulos, eu vou para o Pai. Mas quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai para que ele envie outro Consolador, o Espírito Santo. E ele chegou lá. E rogou ao Pai. E depois de 10 dias que ele tinha subido aos céus, o Pai enviou
o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, sobre a igreja. Então, a partir da chegada do Espírito Santo, irmãos, aqueles homens que conheceram Jesus como homem, porque eles andaram com Jesus, eles comeram com Jesus. Aqueles homens, eles não conheciam mais Jesus daquela forma humana. Eles passaram a conhecer Jesus de outra forma. Então, uma coisa foi eles conhecerem Jesus como homem. Agora, uma coisa bem diferente foi conhecer Jesus glorificado. É diferente, irmãos. Imagine esses homens. Jesus veio ao mundo, se fez carne, habitou entre eles, se tornou um homem comum, como eu e você. Chamou aqueles homens, vinde após mim, que eu farei de vocês pescadores de homens. E caminhou durante 3 anos com aqueles homens. Ministrou na vida deles a vida dele, da própria vida de Cristo. Eles caminharam com Jesus e de repente Jesus morreu. Jesus morreu. Mas ele disse que ressuscitaria, ele ressuscitou. Então, quando aqueles homens viram Jesus ressuscitado, irmãos, tudo que Jesus falou, eles acreditaram. E quando o Espírito Santo veio, ainda mais. Porque eles, no coração, Jesus não mente. Tudo que Jesus fala é verdade. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele disse que enviaria o Espírito Santo e enviou. Então, aqueles homens que conheceram Jesus, o Jesus ser humano, como eu e você, com a chegada do Espírito Santo, eles passaram a conhecer Jesus de outra forma. O Jesus glorificado. Esse que curou o Luciano. Esse que pode curar a tua vida. Esse que pode transformar a tua vida. Aleluias. Irmãos, nenhum de nós conheceu Jesus como homem. Bem que eu gostaria ter conhecido Jesus como homem, mas nenhum de nós conhecemos ele como homem. Mas como nós podemos conhecê-lo hoje? Somente como Cristo glorificado. É assim que nós o conhecemos hoje, irmãos. Como Cristo glorificado, que está sentado à destra de Deus. O Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E isso só é possível, irmãos, pela fé. Pela fé. Tudo relacionado a Deus, irmãos, é pela fé. Está escrito lá no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém consegue agradar a Deus senão pela fé. Aleluias. Só há uma maneira, irmãos, de alguém se salvar da condição espiritual e terrível na qual se encontra. De morto em seus delitos e pecados. Somente pela graça de Deus, mediante a fé. É pela graça que nós somos salvos. Mediante a nossa fé em Deus. Então, Jesus, irmãos, que fez tantos milagres aqui na terra quando homem, ele continua fazendo. E continua ensinando. E sabe como ele faz? Através do seu corpo na terra. Jesus, ele tem um corpo na terra. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Aleluias. E a igreja é o corpo dele na terra. Então Jesus, ele continua fazendo, irmãos, como Lucas escreveu. Ele continua operando prodígios, sinais, maravilhas, ensinando através da sua igreja. Mas pelo poder do Espírito Santo. Porque, irmãos, nenhum de nós consegue fazer
não conseguimos fazer nada sem a unção do Espírito Santo. Eu não poderia estar falando tudo o que eu estou falando aqui para vocês se não fosse pela unção do Espírito Santo. Somente pela unção e o poder do Espírito Santo que Deus enviou sobre a igreja, sobre cada um de nós que cremos nele, é que é possível nós fazermos a obra de Deus, irmãos. Na verdade, nós não fazemos nada, quem faz tudo é Jesus. A Bíblia diz que nós somos cooperadores do Senhor. Jesus te curou, Luciana. A gente cooperou com ele nessa cura. Fazendo o quê? Clamando e orando. 24 horas por dia. E ele lá no trono da graça, ele ouviu o clamor da igreja. E o médico que te desenganou, ele mesmo disse, foi um milagre. Jesus curou Luciano. E ele pode curar qualquer um. Como o seu irmão disse, né? A gente não sabe os caminhos de Deus. Por que uns são curados, outros não? Ninguém sabe a resposta. Quem sabe é Deus. Por que você saiu curado de lá e o seu vizinho morreu? Deus que sabe. Ele é o dono, ele é o autor da vida, ele que sabe de todas as coisas. Nós não sabemos de nada. Mas nós fizemos a nossa parte. Como cooperadores de Deus. Como cooperadores de Cristo na edificação da sua igreja. E se ele te curou, irmão, é porque ele tem uma obra na sua vida. Não sei se os seus familiares já tinham entrado numa igreja. O Charlie falou que entrou algumas vezes. Mas hoje eles estão aqui. Isso já é um milagre. Estão aqui ouvindo a palavra de Deus. O evangelho que salva, que liberta, que dá vida e vida em abundância. Então, glória a Deus. Deus tem uma grande obra na sua vida e na vida da sua esposa. Não foi à toa aquele. Irmãos, Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem propósito. Se Ele te trouxe aqui é porque Ele tem um propósito na tua vida. Aleluias. Então Jesus continua realizando, continua ensinando a sua igreja através do poder da unção do Espírito Santo. Porque Jesus é o cabeça da igreja, Ele é o cabeça do seu corpo. Aleluias. E quem edifica a igreja é o próprio Cristo. Não somos nós quem edificamos a igreja, é o próprio Senhor. Ele mesmo disse, eu edificarei a minha igreja. É Ele que edifica e nós cooperamos com o Senhor. Aleluias. Irmãos, há quem conheça Jesus apenas de ouvir falar a respeito dele. Tem até um cântico aqui que nós cantamos. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Muitas pessoas, irmãos, conhecem Jesus apenas de ouvir falar, mas não de andar e viver com Ele. Já outros, irmãos, creem em Jesus à sua maneira. De repente você vai evangelizar alguém, falar de Jesus para alguma pessoa. Eu já creio em Jesus do meu jeito. Mas vamos ver o que Jesus diz a esse respeito. Vamos ver lá, porque Jesus, como nós lemos aqui no livro dos Atos, ele continua ensinando. Sabe por quê, irmão? Porque ele está vivo. Aleluias, ele morreu, mas ele ressuscitou e agora ele está vivo. E nunca mais ele vai morrer. Aleluias, ele está vivo e reina e eternamente. E a Bíblia diz que ele é o Todo-Poderoso. Aleluias. João 7:38. Quem crer em mim, como o quê? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crê em Jesus, irmãos, não à sua maneira, mas como diz a Escritura.
É do jeito que está escrito aqui, irmãos, que nós temos que crer em Jesus. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando ele fala fluirão rios de água viva, ele está se referindo ao Espírito Santo que viria para habitar na vida de cada crente, para habitar na igreja. Então a Bíblia ensina, irmãos, que nós cristãos estamos em Cristo. E Cristo está em nós. Isso é comunhão. Aleluias. Irmãos, e eu quero encerrar, esta mensagem, breve mensagem. Hoje eu me superei. Vocês, acho que vocês estão orando, né? Porque, viu, vocês estão aqui, é no mínimo 1 hora que eu prego. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Quando Jesus pregava, ele não estava nem aí com o tempo. Quem quisesse ouvir, que ouvisse. Quem não quisesse, ia embora. Sermão do Monte, não sei quanto tempo ele levou para pregar, mas deve ter demorado. Não, 3. O apóstolo Paulo, certa vez, estava pregando numa igreja. Ele demorou muito, né? Não sei se isso tem a ver com os Paulos. Mas o apóstolo Paulo estava pregando lá em uma igreja e estava demorando muito. E tinha um rapaz assim, era aquelas construções antigas, não sei. E tinha um rapaz assim, assentado como assim, naquele mezanino ali, ouvindo a palavra, né? Paulo pregando e cochilou. Acho que Paulo pregava mansinho, né? E o rapaz acabou cochilando, Luciano. Está escrito na Bíblia. Ele caiu, lá do mezanino, caiu e morreu. Dentro da igreja. E o apóstolo Paulo foi lá, pensa no alvoroço. Pensa, a Brenda está lá em cima, né? Já pensou ela caindo lá, cair morta aqui dentro? Vai ser Foi o que aconteceu. Mas o apóstolo Paulo foi lá, orou e ele levantou. Esse é o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus. Aí todo mundo pensou, agora ele para, né? Não. Foi até de manhã, irmãos. Varou a madrugada toda pregando a palavra de Deus. Não sei quantos dormiram, a Bíblia não fala, só fala desse. Mas alguém deve estar dado algumas pescadinhas ali, né? Mas eu quero encerrar, irmãos, hoje, essa mensagem, compartilhando com vocês o texto de Mateus 11, 28, que fez parte de uma das pregações de uns domingos atrás. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim. É o convite que Jesus faz. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Não basta somente ir até Ele. Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então vinde, tomai e aprendei com o Senhor. Recentemente o Senhor nos ensinou sobre jugo, vocês vão lembrar. O que é jugo? É aquela peça de madeira ou de ferro que é colocada em cima dos animais, geralmente de 2 em 2. E nós aprendemos, né?
que o boi velho quem é? Jesus. E nós somos o boi novo. Então, quando nós entramos debaixo do jugo de Jesus, a gente vai aprender a andar neste mundo como ele andou. Do modo que agrada a Deus. Quando nós entramos debaixo do jugo de Jesus, irmãos, a gente não anda mais da maneira que a gente gostava de andar, o que gostaria de andar. Não, a gente começa a andar da maneira que ele anda e da maneira que Deus aprova. Então eu gostaria de orar por você. Vocês que estão aqui pela primeira vez, vocês que já fazem parte do ministério, eu queria que vocês se colocassem em pé, se você puder. Queria chamar já o pessoal do louvor para estar aqui. Pessoal do louvor, a gente é pessoal da música, né? Você que está de pé, que você venha através do teu coração até Jesus. Porque ele está dizendo: vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, sabe, com várias situações. Porque Jesus hoje vai te aliviar. Você crê nisso? Porque Jesus não mente. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A Bíblia diz que Deus não pode mentir. Sabe por que Deus não pode mentir? Porque Ele é Deus. Simples assim. Ele não pode mentir. Então quem disse isso foi o nosso Senhor, que está agora glorificado à destra de Deus. E Ele está dizendo: vinde a mim. Então você que está de pé, eu entendo que você veio até Jesus. Não o Jesus humano, mas o Jesus glorificado. Então entenda isso, creia pela fé que você está na presença do Cristo glorificado. E que Ele vai tocar na tua vida. E vai te aliviar. Feche os teus olhos. Vamos orar. Alguém ajuda essa pessoa, por favor? Os obreiros. Ore por ele, Renato, Carlinhos, o Joel também que está aí perto. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos, antes de mais nada, te agradecer pelo bem maior que nós temos na nossa vida, que é o teu Filho Jesus, que o Senhor enviou a este mundo para nos salvar do pecado e da condenação eterna. Muito, muito, muito obrigado, Senhor, pela nossa tão grande salvação. Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor sofreu nesta terra para nos salvar do pecado e da condenação eterna, da condição terrível na qual nós nos encontrávamos. Muito obrigado, Senhor, por nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do teu amor, Senhor. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Jesus, nós cremos que o Senhor está aqui, através do teu Espírito Santo. Nós cremos, Jesus, que o Senhor continua realizando as tuas obras nesta terra, através da tua igreja. E nós, Jesus, somos a tua igreja, pela graça do Senhor, nós somos teus discípulos. O Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos falado. E nós levantamos um clamor agora diante da tua presença.
Que o Senhor receba todas essas pessoas, todos os meus irmãos que aqui estão, Senhor, aleluias, na tua presença. E todos aqueles que estão sobrecarregados, papai. Oh, Senhor, todos aqueles que estão cansados, Senhor, com tantas situações, papai, com tantas dificuldades, que o Senhor os alivie nesta noite, Senhor. Que eles possam sair daqui hoje renovados, fortalecidos, papai, tendo esperança, Senhor, somente em Ti, Senhor. Que eles tomem sobre si, Senhor, o Teu jugo, Senhor, que é suave, e que aprendam com o Senhor, aleluias, pois o Senhor é manso e humilde de coração. Contempla, Senhor, do Teu trono, quantas dificuldades, quantos desafios os meus irmãos estão passando. Coloca as Tuas mãos, estende as Tuas mãos e abençoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos, Senhor, que nenhum de nós veio aqui hoje, Senhor, aleluias, em vão. O Senhor tem algo a realizar na nossa vida, aleluias, através desta celebração. E nós Te agradecemos, Pai, pela Tua presença. E Te pedimos, Senhor, opera o Teu milagre, opera a cura, a libertação, Senhor. Alivia este jugo, Senhor, que está pesado sobre a vida do meu irmão, Senhor, sobre a vida da minha irmã. Manifesta a Tua graça, manifesta o Teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que a Tua palavra, que é a verdade, Senhor, venha libertar, Senhor, de todo engano, de toda mentira, Pai, em nome de Jesus Cristo. Traz cura para a alma, Senhor, traz cura para o físico, Senhor. Visita os sentimentos, Pai. Derrama a Tua graça, o Teu poder, Senhor. E cura e liberta, Senhor. E concede vida e vida com abundância, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor realizou aqui, Senhor. Cremos pela fé, Senhor, que grandes obras o Senhor está fazendo aqui hoje. Como Lucas escreveu, o Senhor continua fazendo, o Senhor continua ensinando. E nós Te agradecemos pela fé, Senhor, por toda a obra de restauração, Pai, por toda a conciliação que está acontecendo aqui hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu mover. Muito obrigado, Senhor, aleluias, pela Tua palavra. Muito, muito, muito obrigado por tudo, Papai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Vocês recebem a bênção pela fé? Amém. Glória a Deus. Em relação a Deus, irmãos, tudo é pela fé. A Bíblia diz que o que não é pela fé é pecado. Então nós recebemos pela fé a bênção do Senhor. Você, não sei de que maneira você entrou aqui hoje, mas com certeza você vai sair diferente. Aleluias, glória a Deus. E pela fé eu digo, irmãos, que ainda esta semana você vai experimentar algo de Deus na sua vida. Do que Ele fez aqui hoje na tua vida. Você pode ter certeza disso em nome de Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estamos muito felizes, né? Pelo nosso irmão estar retornando. Hoje junto com a família, né? Muito feliz mesmo, né? Que Deus continue abençoando a sua vida, né? A Cris, o casamento, o trabalho de vocês. Sei que não está fácil,
né? Mas Deus é poderoso. Deus não tem nada a ver com a pandemia. Deus não tem nada a ver com a economia. Para os seus, Ele dá enquanto dormem. Deus cuida dos seus e vai cuidar de vocês, como está cuidando até aqui. Amém? E Deus abençoe todos vocês da família. Deus abençoe vocês, irmãos amados. Vamos continuar firme aí na fé, na esperança, porque não há outro caminho. Jesus, Ele não disse assim, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho. Só Ele é o caminho que leva para o céu. Então que Deus abençoe vocês grandemente. O irmão Ramos vai fazer a oração final e nós vamos cantar um cântico antes de irmos para casa. Amém? Que todos tenham uma semana abençoada.